Bom dia! Hoje eu tenho 10 a 15 minutos para te convencer a ler o livro dos Hábitos Atômicos. Para quem não leu esse livro ainda, é um livro que fala sobre hábitos, como construir e como eliminar os hábitos ruins da sua vida, escrito pelo James Clear. Vamos lá? Pega seu café, vou compartilhar minha tela, porque hoje a gente vai fazer uma aula aqui, onde a gente vai falar sobre esse tema. Então, eu vou escrever aqui para vocês e a gente vai conversar, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, o livro, ele tem 320 páginas, mais ou menos, tá? Então, 320 páginas, mais ou menos ali, para vocês poderem acessar e ler, tá? Então, 320 páginas. Uma coisa, quem é James Clear, né? Só para vocês saberem, ele é um palestrante, tá? É um palestrante conhecido muito aí por falar sobre foco, falar sobre produtividade, falar sobre hábitos. Então, ele escreveu esse livro, inclusive eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, se eu não derrubar tudo, né? Que é esse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos, tá? E aí, eu li ele e fiz um monte de marcação e a gente vai conversar um pouco sobre ele aqui, tá? Livro de 320 páginas, e o livro tem alguns focos, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos. Primeiro foco, né, que ele vai falar sobre o poder dos pequenos hábitos, tá? Então, ele não vai falar ali sobre, nossa, como mudar a sua vida amanhã, né? Mude sua vida amanhã. Não tem. É tipo, contextos que ele vai passar ali para você. Outra coisa, ele vai falar sobre melhorar 1% ao dia, tá? E aí, isso daqui eu vou pegar no pé de vocês aí também. E ele vai falar que os hábitos são um sistema, ou seja, você cria um sistema para aquele hábito desenvolver. E por que que você cria um sistema? Primeira coisa, porque precisamos de hábitos. Você já parou para pensar? Tipo, por que que você acorda de manhã, vai escovar o dente? Por que que você vai fazer tal coisa? Por que que isso automaticamente se colocou na tua cabeça? Primeiro de tudo, o nosso cérebro, ele tem energia, ele gasta energia para ele poder pensar nas coisas que ele vai fazer. Então, conforme você vai criando uma atividade e ela se torna rotineira, automaticamente ela vira um hábito, porque o seu cérebro vai entender e vai fazer aquilo automaticamente, tá? Então, por que, né, que a gente precisa colocar esse hábito? Para economizar energia do cérebro, beleza? Então, só para justificar aqui também. Aí, ele vai passar por esses focos aqui, né? E, inclusive, ele fala que o segredo, até colocar ele também, o segredo do sucesso é resultado de hábitos diários. Não adianta, gente, sair por aí fazendo 1 milhão de coisas, cada dia fazer uma coisa diferente e não ter foco. O segredo do sucesso é resultado de hábitos diários, ou seja, você fazer um pouquinho por dia, tá? O livro vai desenrolando, vai entrando em alguns pontos, né? E aí ele entra que eu considero, vou até colocar aqui como título, que eu considero uma das partes mais importantes, que é as quatro leis dos hábitos, tá? Por que que ele entra nessas 4 leis dos hábitos? Eu vou explicar para você. Ele mostra que a gente precisa tornar o hábito óbvio. Sabe aquela ideia de óbvio precisa ser dito, né? Então, criar, por exemplo, vou ler 10 minutos por dia. Parece uma coisa meio besta, né? Meio óbvia, né? Tipo, vou ler 10 minutos, mas não é. Então, esse é o primeiro ponto que ele traz aqui. Isso pode virar uma regrinha para você, tá? Então, ele também traz um outro exemplo, né? Quando você vai fazer uma atividade e ela demora menos do que 2 minutos, faça essa atividade, né? Uma coisa meio óbvia ali. Vamos lá. O segundo é sobre tornar o hábito atrativo. Isso daqui é muito legal. Por quê? Às vezes você quer adquirir, por exemplo, o hábito da leitura, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre isso, e você vai e começa a ler Dostoiévski. Meu Deus do céu, você começa a ler, sei lá, Machado de Assis, que talvez não é o tipo de livro que você goste, que você não tá naquele flow, naquela animação daquele livro, né? E aí,
é muito importante que a gente conecte com isso, né? Putz, o que eu tô agora em alta? Vou dar um exemplo eu. Eu tô em alta muito sobre corrida, sobre alimentação. Se eu pegar livros como esses, eu vou comer o livro, né? Vou querer muito estar lendo aqueles livros. Se não, acabo perdendo, né? E aí não vou adquirir esse hábito. Claro que depois que você já desenvolveu, não vai precisar mais, né? Você vai ler qualquer coisa. Ainda assim, pode ter um pouco de dificuldade, mas você vai ler, tá? Então, tornar o hábito atrativo é muito importante. Então, por exemplo, eu vou ler e junto com o livro eu vou tomar uma xícara de café, que eu tô aqui, por exemplo. Um exemplo de um hábito que você pode ter que vai conectar ali, ser atrativo e prazeroso para você ler. Ah, eu vou fazer exercício físico e toda vez que eu sair do exercício físico, eu vou passar na padaria e vou pegar um pão, por exemplo. Você está fazendo algo prazeroso ali e isso conecta com a segunda lei ali que ele diz, tá? A terceira, tornar o hábito fácil. Gente, isso daqui tem que ser a primeira. Na minha opinião, esse daqui tem que ser a primeira coisa que você deve olhar. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Quero começar a ler. Você precisa ter mais livros, você precisa ter livro em casa, você precisa ter livro espalhado, tipo um livro no sofá, um livro não sei na onde, porque você vai ficar vendo livro. Ah, eu vou ler o livro lá no quarto. Tira celular, tira distração. Tipo, aquele momento é do livro, né? Vou treinar amanhã cedo. Qual a chance de amanhã cedo, sei lá, tá chovendo, você acordar e falar, putz, tá chovendo, não vou. Mas se você deixou sua roupa pronta, se você deixou a alimentação mais ou menos organizada, ó, isso aí se tornou muito mais fácil o hábito para você sair. Para você que está começando ali na academia, meu, vai numa academia perto da sua casa. Ah, mas a academia perto da minha casa não é tão boa. Mas é para você adquirir o hábito, para ficar fácil. Porque se você tornar difícil, se você tiver que tomar muita decisão para chegar até lá, não vai ser fácil de você fazer, tá? Então, ponto importante. O último, né, é tornar o hábito satisfatório, tá? Então, putz, eu costumo, depois que eu leio um livro, eu quero gravar uma aula, igual eu tô fazendo aqui. Eu termino de ler um livro, eu quero gravar uma aula, eu quero explicar para alguém. Para mim, isso é satisfatório. Para você pode ser outra coisa, né? Então, assim, correu 21 quilômetros, correu um pouquinho, você quer postar no Strava, você quer conversar com alguém, entendeu? Você tem que tornar aquilo legal, você tem que gostar daquilo que você está fazendo, né? Do final daquilo, porque senão não vai fazer muito sentido, você não vai pegar essa motivação, tá? E aí, 100% do ambiente vai influenciar nos seus hábitos, tá? E todas as pessoas que trabalham com a parte de neurociência dos hábitos, que trabalham com a parte de comportamento humano, falam que o ambiente ele vai influenciar. E aí, eu não estou falando ambiente, aquele que você frequenta uma vez por mês, que você frequenta uma vez a cada 3, 4 meses, você vê 5 meses. Estou falando todos os dias, tá? Eu vou trazer um exemplo bem, bem claro aqui para vocês. Eu mantenho uma alimentação teoricamente boa, né? Legal ali, não sou de consumir muita coisa fora, tento manter uma rotina legal. Eu fui viajar e eu comi tudo errado, mas porque eu quis, né? Eu quis sair disso. Eu comi tudo errado. E eu comi doce em todas as refeições, porque o pessoal pedia, eu pedia também. Eu até bebi duas caipirinhas num dia, porque as pessoas estavam bebendo também. Se eu estivesse na minha casa, eu não estaria bebendo. Só que isso foi uma coisa que aconteceu uma vez no ano, né? Eu não faço essa viagem todo mês. Então, isso não vai influenciar. Mas se eu tiver todos os dias com essas mesmas pessoas, com essa mesma situação, isso vai se tornar minha rotina. Então, não estou falando que você deve abandonar seus amigos, abandonar as pessoas que não estão ali conectadas no teu objetivo. Mas talvez você vai ter que diminuir a frequência, vai ter que focar e se conectar com pessoas que estejam no mesmo ambiente, na mesma ideia que você, tá? Então, leia qualquer livro de foco, de hábito, de comportamento, que você vai ver que eles falam o tempo todo sobre influência do ambiente, tá? Então, eu poderia gravar uma aula inteira aqui falando de ambiente. Posso até fazer isso. Se você gostar da ideia, coloca aqui nos comentários para mim. E aí, vamos seguindo aqui, ó. Aí ele fala também sobre facilidade, de deixar as coisas fáceis. Eu já dei um spoiler, já falei ali sobre tornar fácil, né? E eu vou trazer mais exemplos. Então, vamos lá, você vai
Todo dia você tem marmita para fazer. Então, se você fazer a marmita, deixar já porcionado para você poder comer, você pode fugir da dieta e pode comprar coisa iFood? Pode, mas você diminui essa vontade, porque você sabe que tá lá, a comida tá pronta, é só pegar e comer, tá? Então, esse é um ponto. O segundo, eu tô olhando um pouquinho das minhas anotações aqui. O segundo também, que eu gosto muito, picar as coisas, ou comprar picado, ou picar fruta, porque na hora de você comer, é mais fácil você cortar uma fruta ou comer um pacote de traquinas, gente. Sejam assim, de verdade, de coração. O que vocês acham? Óbvio que é como comer um pedaço, uma bolacha de traquinas ali. Então, deixar cortado, preparado, vai fazer muita diferença, tá? E ele também fala de uma coisa que eu gostei muito, que é da gente ter um lugar para fazer determinado hábito. Então, por exemplo, você vai estudar. Não vai estudar na cama. Você vai estudar, talvez, da sua mesa. Você vai trabalhar da sua mesa. Você vai ver um vídeo, você vai usar o seu telefone. Ah, eu vou usar no sofá, né? Vou assistir televisão e usar o celular no sofá. Deitar é só com o livro. Então, ele fala também de você delimitar os espaços, tá? Para que você mostre para o teu cérebro que a hora que você deitar na cama é para você ler e dormir. Não é para você rodar Instagram, não é para você... Isso tudo trabalha no seu cérebro para ele entender o que é o lugar de cada coisa, tá? Então, ele fala muito sobre isso também, e eu gosto da ideia. Eu tomei alguns cuidados, assim. Eu não tenho muito costume de ficar na cama com o celular. Eu uso o celular demais, confesso. Mas na cama eu tento, quando eu vou deitar para dormir, eu já vou sem. Eu já vou. Não sei que seja no final de semana alguma coisa, mas geralmente não, tá? Vamos lá. Aí ele falou tudo isso que vocês estão falando aqui sobre construção de hábito, né? Só que daí ele fala como se livrar de um mau hábito. Porque, gente, nós temos bons e nós temos também maus hábitos, né? Então, como que a gente se livra? Então, a primeira coisa, você tem que tornar difícil. Lembra que eu falei que tem que tornar fácil para você construir? Aqui você tem que tornar difícil. Ah, eu quero perder o hábito de usar o telefone o tempo todo. Se o telefone estiver na tua mesa, ó, o meu não está aqui na minha mesa. Se estiver aqui na tua mesa, você vai pegar e você vai olhar. Né? Se você tiver instalado os aplicativos de iFood, de Shopee, de Shein, de tudo que você quiser aí, nem sei se esse vídeo é bom contar por causa disso, é muito importante que você não tenha, né? Porque daí você vai forçar, você vai querer comprar. Ainda mais agora que esse vídeo está sendo gravado num período de Black Friday. Se você entrar na rede social, é só isso que se fala. Black Friday, lá, 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 lá. Entendeu? Que não sei o que, não sei o que lá. Tudo tem que falar isso. Então, é muito importante que a gente tire tornar difícil de ver essas coisas para a gente tomar melhores decisões, tá? Segundo, tornar desinteressante. O mesmo que eu falei para vocês que vocês têm que tornar o hábito interessante, aqui vocês têm que tornar desinteressante. Ou seja, não faça algo muito legal depois de fazer um hábito ruim, entendeu? Porque senão você vai linkar a tua cabeça que aquilo é bom, tá? Então, tudo que você fazer para tornar fácil, você tem que fazer ao contrário para tornar difícil, tá? Então, esse é um ponto importante. Aí, vamos lá. Esqueci de anotar aqui. Tornar difícil, desinteressante. E aí, vamos para a próxima ideia, tá? A próxima ideia, como criar bons hábitos. Aí já vai muito assim, mão na massa, tá? Já anota aí, papel e canetinha para vocês anotar. Primeiro, tornar claro. Por que estou fazendo isso? Isso daqui tem muito a ver com valor, pessoal. Tem muito a ver com valor também. Porque você vai conectar com você. Por que eu estou treinando para correr 21 quilômetros? O que eu quero com isso? Tem que estar claro isso na tua mente. Eu decidi ficar sem tomar refrigerante até janeiro. Eu tomava refrigerante zero, mas eu decidi ficar sem. Eu estou, vamos dizer assim, pensando no foco, né? Por que eu parei de tomar? Primeiro, por causa da canelite. Então, tem um objetivo, né? Tem um porquê ali, essa minha decisão. Então, tem que ser claro isso para você, tá? Eu já falei, mas eu vou repetir. Definir local, onde vai ser, que hora vai ser, com quem que você vai. No começo, você tem que ser meio besta, no sentido, assim, de anotar tudinho, sabe? Tipo, eu vou ler 8 horas, vou fazer não sei o quê. Porque no começo você precisa ter claro o que você vai fazer. Depois isso vai se tornar normal. Então, hoje eu não fico um dia sem ler um livro. Um dia. E não importa se eu vou ler uma página, 2 páginas, 5 páginas, 25 páginas, tá?
eu não fico um dia sem ler um livro, tá? É um hábito. Então, eu preciso, nem que eu leia 2 páginas e durmo, beleza? Então, ponto importante. Definir o local, tudo bonitinho. Outra coisa, quando você for fazer o hábito, só faça isso que você falou que ia fazer. Então, se você vai ler, tira tudo, foco no que você vai fazer, beleza? Outra coisa que eu já falei, tornar atraente. Alguém já deve ter ouvido falar que você tem que dar recompensa quando você atinge um objetivo. Eu gosto muito, tá? Só que aí, para as pessoas muito consumistas, tomar um pouco de cuidado aqui, porque senão você vai querer dar presente, comprar coisa todo o tempo todo, né? Então, tem uma recompensa. Por exemplo, no meu caso, eu vou correr os 21 quilômetros, e a minha recompensa vai ser uma garrafinha de coca lá no quilômetro 21, quando eu acabar a prova, tá? Então, essa vai ser a minha recompensa ali. Vamos lá. Um ponto importante, eu já falei, ambiente, né? Ó, se possível, vou até colocar aqui, ó, se possível, esteja em ambientes, comunidades com o mesmo foco. Então, por exemplo, eu participo do RD, que é o Reservatório de Dopamina, do Wesley Delanogari. E eu amo as aulas dele, eu amo o estudo de neurociência, por isso que eu fui estudar neurociência também. Então, eu entrei lá e o ambiente me ajudou muito, tá? Então, conecte-se com o ambiente desse tipo, seja na sua escola, na sua casa, na sua cidade, do jeito que você quiser, tá? Mas esteja nesses ambientes. Tornar fácil, que é o que eu já falei também, eu tô fazendo um recap aqui, tá? Tornar fácil essa informação. E aí, um ponto importante aqui, ó, não quebrar o hábito 2 vezes. Por que não quebrar o hábito 2 vezes? Porque quando você quebra mais de 2 vezes, é mais difícil voltar. Se você hoje eu não fiz minha dieta, por exemplo, hoje é uma terça, eu não fiz a minha dieta hoje, eu saí da dieta. Imagina se amanhã eu falo assim, eu não fiz a dieta ontem, eu não vou fazer hoje também. Aí na quarta, na quinta, eu falo a mesma coisa. Eu não fiz 2 dias, eu não fui na academia 2 dias, eu também não vou. Então não quebra. Quebrar, gente, vai acontecer. Parar de não, como fala, não vai ser todo dia que você vai estar 100%. Mas tenta não quebrar isso mais do que 2 vezes, porque vai atrapalhar. Vai acabar deixando você mais cansado e não vai querer voltar, tá? E aí, uma outra coisa aqui, ó. O ser humano precisa de uma sensação de progresso. Você precisa saber, o ser humano gosta de um checkzinho, isso manda uma informação para o cérebro lá, libera dopamina, serotonina, as informações lá do neurotransmissor do cérebro, que você está conseguindo fazer aquilo, então aquilo vai te motivando. Seja você tirar uma foto do antes e depois na academia, seja você começar a tirar foto dos pratos da comida para você ver a diferença da alimentação, seja você fazer um treino, postar e depois você vai ver o treino do outro dia, você está melhor. A gente precisa ter essa sensação de progresso. Então, de alguma maneira, faça de uma forma que você consiga ver essa sensação, tá? Do novo hábito que você está colocando ali. Tudo isso vai te ajudar. Eu durmo muito bem, mas às vezes eu acordava super cansada. Depois que eu adquiri o Garmin, né, que não é Garmin, o Garmin, eu consegui monitorar o sono ali. Então é muito legal, porque, tipo, eu falo, nossa, eu preciso dormir melhor, porque eu não tô dormindo muito bem. E aí, isso é uma sensação de progresso. Quando eu vejo que o mapazinho tá do sono, tá subindo, eu me estou. E quando ele tá descendo, eu falo, alguma coisa tá errada. Então, isso é muito importante, tá? E para fechar, gente, o livro é bem denso, ele vai entrar muito no detalhe dessas 4 leis aqui, ó, vai dar exemplo, enfim, vai entrar bastante. Mas aqui eu queria só dar umas pílulas. E aí eu queria deixar uma frase final que ele fala: faça pequenas mudanças e obtenha resultados impressionantes. É tipo uma frase final que ele deixou lá no final do livro, tá? E o que ele quer dizer com isso? 1% por dia, gente. Um pouquinho que você faz hoje, né? Se você comia, sei lá, açúcar no almoço e depois do almoço, depois da janta, você come só no almoço.
Ah, eu tomava 10 cervejas. Se você tomar 8, você vai diminuindo. Um pouquinho por dia, você vai ter um resultado impressionante. Não é acordar e falar. Não sei nem se eu posso falar palavrão. Vou mudar tudo. Amanhã solta a pessoa. Não. Um pouquinho por vez, você vai chegar no teu objetivo, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Por favor, se inscreva no canal se você quiser. Deixe seu like. Vamos alcançar e chegar a esses 1.000 seguidores aí. E fala para mim se tem algum livro que você gostaria que eu fizesse um review aqui e incentivar você. E aí, eu te motivei a ler Hábitos Atômicos?